O incrível mundo de Gumball tá longe de ser só um desenho engraçadinho. Você sabia que Elmore é cheia de mistérios bem bizarros que nunca foram respondidos? Para que você não pense que a gente tá exagerando, vamos começar falando de um dos mistérios mais macabros. Tem um palhaço que aparece escondido em vários episódios, sempre observando os demais personagens de longe. Sua primeira aparição é no episódio Os Procrastinadores, em que aparece na janela e lembra o Gumball e o Darwin de tirarem o lixo de casa, porque os dois estavam procrastinando o máximo possível para não ter que fazer isso. É claro que a aparição desse homem assustador fez os dois realizarem a tarefa na hora e sem mais nenhuma enrolação. Não dá pra julgá-los, não é? Mas essa foi só a primeira de muitas aparições desse ser misterioso que sempre dá um jeito de se esconder em lugares bem estranhos, chegando a ser encontrado na escola. Gente, o palhaço até mesmo é visto dentro da TV. O único episódio que chega a trazer uma informação sobre esse ser é Os Ghouls, onde é revelado que ele é um ghoul, um tipo de monstro que não dá mais medo nas pessoas, tanto que aparece tentando assustar algumas crianças e falhando miseravelmente. Porém, vamos ser sinceros, ele é sim meio assustador. Ainda mais quando surge sem nenhuma explicação em um episódio aleatório. É como se ele estivesse vigiando o Gumball e o Darwin. Quem sabe esperando o momento certo para atacá-los. O mais assustador disso tudo é saber que esse é só o primeiro dos 10 maiores mistérios sobre o incrível mundo de Gumball que você precisa conhecer. Tá começando mais um Teen Videos! O palhaço Stalker tá longe de ser o único elemento de terror do programa que nunca teve uma explicação. Tem outra criatura que também é bem macabra, mas que pode ser ainda pior por um simples motivo. Ela convive com os Wattersons todos os dias na casa deles, sendo mais específico nos braços da Anaís. A gente tá falando da Daisy, a burrinha de pelúcia que a irmã mais nova do Gumball adora. Apesar de parecer somente um brinquedo inocente a princípio, alguns episódios demonstram que a boneca é muito mais do que isso, tendo até mesmo vida própria. Bom, se fosse apenas vida própria, até que estaria tudo bem, não é? O Gumball e o Darwin são colegas de um cacto, então as coisas continuariam nos conformes. O problema é que a burrinha demonstrou ser uma criatura diabólica que deseja tratar Anaís como um brinquedo para causar mal a ela. Qual será a origem de Daisy? E por que ela é tão perversa? Bom, a gente não pode dizer o motivo da porquinha saber falar, mas dá pra teorizar como ela passou a odiar a Anaís. Talvez nem sempre a Daisy tenha sido má, mas se tornou assim pela convivência com a menina. A irmã do Gumball gosta de sua boneca, mas como muitas crianças não a valoriza tanto assim e vive deixando ela largada por aí, além de fazer coisas muito cruéis, como abrir a Daisy para guardar coisas dentro. Para piorar, o dia em que a burrinha revelou que sabia falar para sua dona não acabou muito bem. Daisy só disse a Anaís que a amava, em vez de fazer qualquer ameaça. Só que a garotinha se assustou e chutou a boneca para longe. E foi um chute forte, viu? A Anaís certamente faria sucesso caso treinasse para se tornar jogadora de futebol. Enfim, dá pra julgar a boneca por odiar essa dona? Todo mundo sabe que Darwin, o irmão do Gumball e também seu melhor amigo, é adotado. Você não achava que a Nicole, uma gata, e o Ricardo, um coelho, eram os pais biológicos de um peixe, não é? Na verdade, ele era só um peixinho comum, que logo ganhou braços e pernas pelo amor do Gumball. Mas isso tudo significa que os pais são peixinhos que estão por aí, em algum lugar. Isso se ainda estiverem vivos. Mas quem são eles exatamente? Será que de fato são peixes normais ou mágicos? Afinal, o Darwin foi comprado na loja Incrível, uma van que vende itens estranhos e sobrenaturais. Talvez o garoto já estivesse destinado a ganhar braços, pernas e a capacidade de respirar fora d'água, com o desejo do Gumball somente adiantando a sua evolução. Isso abre a possibilidade dos pais do Darwin também viverem na superfície ao invés do fundo do mar. Quem sabe eles sejam até mesmo residentes de Elmore. Bem que seria legal se a continuação da série O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball nos revelasse a verdade sobre os parentes biológicos do Darwin, não é? Nós tínhamos falado sobre o palhaço que observa os personagens de longe em vários episódios, mas muita gente acredita que existe outra coisa ainda mais assustadora que aparece no fundo das cenas. Uma bola preta bizarra com braços, pernas e olhos. Os fãs do Gumball a nomearam de Money Nice. Essa criatura é ainda mais misteriosa que o palhaço, por ter uma aparência completamente estranha e que não lembra nada do nosso mundo. É como se fosse uma criatura de outra dimensão. Mas é aí que tá, o Money Nice é de fato de outra dimensão, porque ele não faz parte do incrível mundo de Gumball.
ao menos não de forma oficial. Suas aparições que circulam na internet até onde se sabe vieram de versões pirateadas do programa. Se você assistir aos mesmos episódios em que ele deveria aparecer pelo canal da Cartoon Network ou por um serviço de streaming oficial, vai notar que a misteriosa bola preta não vai estar lá. Ou seja, ele deve ter sido inserido na série por fãs que editaram os episódios. Mas sabe o mais bizarro? De certo modo, o personagem ainda existe nesse universo. Ou ao menos existia. Isso porque ele aparece no episódio piloto junto de alguns outros que também foram excluídos da versão final da série. Essa versão do personagem é chamada de Circle Guy e parece ser inofensiva, apesar da sua aparência estranha. Ou seja, os fãs só pegaram esse personagem excluído e o adicionaram ao programa para criar uma creepypasta. Agora, quem exatamente fez isso e por quê? A gente nunca vai descobrir. Se pararmos para pensar, o Money Nice, ou Circle Guy, deve ter ficado preso no vácuo após ser excluído da série, já que é pra lá que vão todos aqueles que são esquecidos. Como o vácuo vai ser um tema central no novo show, e a série antiga já gostava de zoar com coisas que pessoas da vida real criam, como a cópia chinesa de Gumball, o Circle Guy pode muito bem ser trazido de volta, e quem sabe se transformar de fato no Money Nice. Se você adoraria ver esse mistério sendo abordado na nova série, comenta aqui embaixo o hashtag mistério. Um dos episódios mais medonhos de O Incrível Mundo de Gumball é a alegria, quando toda a escola é infectada por um vírus que transforma os personagens em zumbis alegres, que adoram abraçar os outros. O final é a pior parte, porque mostra a senhorita Símio, a última sobrevivente, sendo abraçada e se rendendo ao vírus. O estranho é que o próximo episódio é o filhote, onde todos já estão de volta ao normal e agem como se nada tivesse acontecido. Como tudo se normalizou sem nenhuma explicação? É algo que a gente nunca vai saber, porque nunca mais vão tocar no assunto de novo. O vácuo é um dos conceitos mais assustadores do desenho. Uma dimensão para onde todas as coisas e pessoas esquecidas vão parar. Cada personagem que deixou de ter destaque simplesmente acaba lá, sendo apagado da realidade e esquecido por todos. Esse foi o caso do Rob, que enlouqueceu depois de ficar preso lá e se tornou o grande vilão da série. Mas já se perguntou o que exatamente é o vácuo? Como ele surgiu e por quê? Ou será que a gente está falando de uma força da natureza que existe desde que o universo do Gumball foi criado? Bom, apesar da gente não ter as respostas que quer, é provável que a nova temporada nos explique tudo o que a gente deseja. Outro lugar sobrenatural que já causou muito estresse para os personagens é a Loja Incrível, uma van que vende todo tipo de item, inclusive alguns que têm poderes ou são amaldiçoados. Foi aqui que os Wattersons compraram uma tartaruga demoníaca, mas existem muitos outros produtos, como um controle capaz de algo bem simples: controlar o universo. E isso é só o começo. Também existe um console que coloca o jogador dentro do videogame, além de um caderno mágico que torna real tudo o que é escrito nele. E claro, o Darwin. Qual é a origem de todos esses itens? Talvez o dono da van saia viajando pelo mundo para obter essas relíquias mágicas, ou tenha muitos contatos bons, tipo o Sr. Raposo de Peppa Pig. Brincadeira. O trabalho é um episódio clássico da série. Todo mundo viu ao menos uma vez o Ricardo arrumando um emprego como entregador de pizza. O engraçado é que ele é tão vagabundo que o tecido da realidade simplesmente começa a se rasgar quando ele adquire um emprego, o que rende várias cenas bem estranhas. Essa ideia é uma piada genial, mas será mesmo que não existe uma explicação maior dentro do universo para que o marido da Nicole coloque ele em risco só de começar a trabalhar? Isso tudo indica que o Ricardo pode ser mais importante do que a gente poderia imaginar, ou até mesmo mais poderoso, se o motivo desse colapso for ele estar fazendo muito esforço. Inclusive, clicar no botão de inscrição não exige esforço nenhum e só tem vantagem, porque você passa a sempre receber nossos vídeos sobre suas animações prediletas. É até irônico que enquanto o Ricardo não pode trabalhar, o Larry tem praticamente todos os empregos possíveis em Elmore, a ponto de que a cidade cairia em ruína caso ele decidisse se demitir de todos os trabalhos ao mesmo tempo. A gente sabe que o principal motivo dele trabalhar tanto é que ele precisa pagar pelos estragos que a família Watterson constantemente causa na cidade. Mas o mistério é: como ele consegue ter tantos empregos? Nenhum ser humano teria tempo e energia para trabalhar tanto.
ainda mais porque ele teria que estar em vários lugares ao mesmo tempo para fazer isso funcionar. O Larry ganharia bem mais dinheiro se virasse coach e fizesse um curso ensinando como ser tão produtivo. O coração do Darwin é a Carrie, e ninguém tá aqui para negar isso, mas ele quase teve um relacionamento amoroso com outra garota antes de se apaixonar pela fantasma. A menina que a gente tá falando é a Rachel, a irmã mais velha do Tobias. Ela chegou a dar um beijo no peixinho durante o episódio A Festa, fazendo Darwin se derreter toda. Esse poderia ser o início de um belo namoro, não é? Mas no fim das contas, a Rachel nunca mais teve uma aparição de destaque depois desse episódio e sumiu depois da segunda temporada de forma misteriosa. Isso fez muita gente acreditar que a coitada acabou parando no vácuo e sendo apagada da realidade. Mas a gente descobriu a verdade na minissérie O Anuário de Darwin, que fala mais dos personagens desse universo e traz flashbacks da série principal. Aqui o Tobias revela que Rachel foi pra faculdade. Bom, ao menos um mistério dessa lista foi resolvido, não é? Quer continuar se divertindo? Então clique em um dos 2 vídeos que a gente deixou na sua tela. Valeu e até a próxima!